Regra número 2. Conheça bem o seu interlocutor. Do mesmo modo que é muito importante a gente reconhecer a importância, o valor de uma boa comunicação, é preponderante que a gente conheça bem o interlocutor. Com quem é que nós estamos conversando? Isso é muito importante. Com quem nós estamos interagindo, porque isso faz toda a diferença. E aqui, eu gosto de pensar um pouco nesses princípios. Você certamente já viu por aí muitos cursos de oratória. Talvez você já tenha feito cursos de oratória. Há algumas profissões em especial, os profissionais são levados de maneira muito sistemática a fazerem cursos de oratória. Profissionais do direito, por exemplo, de quem eu sou muito próximo, e trabalho com alguns, dou mentoria para alguns, eles fazem muitos cursos de oratória. Só que a oratória sozinha, ela não é suficiente, né? Ela é uma ferramenta, ela é uma estratégia, mas dentro de um complexo maior de ferramentas e de possibilidades. E o que eu queria dizer é o seguinte, você que já fez um curso de oratória, por exemplo, já foi convidado ou pensou em fazer um curso de escutatória, e a expressão escutatória pode parecer esquisita, mas há alguns teóricos e alguns profissionais que trabalham exatamente com essa palavra, escutatória. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós aprendemos muito bem a falar. Nós nos preocupamos com a fala. Nós, profissionais da palavra, especialmente, nos preocupamos e nos esforçamos para fazer isso bem, para cuidar bem das palavras, para falar corretamente, para escrever corretamente, mas nós não nos preocupamos em ouvir. E ouvir o outro, essa escuta que é ativa, ela é muito importante para eu conseguir dar conta desse processo complexo de comunicação. Porque num ambiente como o nosso, em que todo mundo tem voz, se eu só falo e não paro para ouvir o meu interlocutor, eu não vou conseguir criar valor para ele. Veja, se fala muito hoje sobre a experiência do cliente, né? A jornada do cliente, enfim. E essas coisas são realmente muito valiosas e elas passam fundamentalmente pela nossa capacidade de ouvir de maneira ativa e consciente o nosso interlocutor, inclusive para conseguir apresentar a ele a solução correta. Para os meus mentorados individuais, eu sempre falo isso. A grande charada do bom comunicador hoje não é dar as respostas corretas, mas é fazer as perguntas corretas. Não é resolver os problemas propriamente, mas encontrá-los. E nós só vamos encontrar, a gente só consegue desenvolver a capacidade de encontrar os problemas se a gente ouvir o interlocutor. Então é muito importante desenvolver essa habilidade da escuta ativa. E outro modo, inclusive, de você fazer isso, que não é necessariamente ouvir literalmente o seu interlocutor, é pesquisar. Pesquise sobre o seu interlocutor, tente entender como ele pensa, tente se aproximar daquela realidade, tente entender. Ontem eu fiz uma live, participei de uma live com uma amiga também, treinadora de comunicação, especialista na área, Thalita Daer, uma amiga querida, e nós falávamos sobre isso. E ela disse uma coisa que eu achei interessantíssimo. Ela fala muito sobre entender o interlocutor, no sentido de entre na tenda, né? De se aproxime. Eu uso muito a palavra aproximar. Esse é um esforço que nós precisamos fazer, né? O esforço da escuta ativa, o esforço da pesquisa, de tentar aproximar e entender a cabeça do interlocutor. Veja essa pesquisa que interessante, uma pesquisa feita em 2018, publicada na The Economist. Foi um tema específico, né? Foi uma pesquisa sobre as barreiras de comunicação no ambiente de trabalho. E essa tabela apresenta para a gente as principais causas de uma comunicação fraca no trabalho. E a primeira delas, 42% dos respondentes disseram que a principal causa de uma comunicação problemática no ambiente de trabalho são os diferentes estilos de comunicação. Veja, não são as pressões por metas e resultados, né, tá aí, financial pressures. Não foi isso que mais causou transtorno na perspectiva dos funcionários, dos colaboradores das companhias. Não foram as tecnologias ou ferramentas que não eram efetivas. Não foi a demanda dos clientes. Não foi a pressão do tempo.
muito embora apareça aí como a terceira causa. A primeiríssima causa, com uma distância razoável da segunda, para problemas de comunicação no ambiente de trabalho, é diferentes estilos de comunicação. E se você for pesquisar na raiz, esse problema é fundamentalmente um problema de não ouvir, de não se preocupar, de não se interessar genuinamente pelo seu interlocutor. E isso, obviamente, gera um dano na comunicação. Uma outra pesquisa que eu gosto muito, que foi feita em 96 países, uma pesquisa publicada pela Associação de Psicologia dos Estados Unidos, né, apresentou um dado sobre as causas mais evidentes e mais ditas, né, mais apresentadas oficialmente pelos casais em divórcio. E a principal causa está aí nesse gráfico. Se você for observar, a principal causa citada é lack of communication. É uma falha de comunicação, é falta de diálogo, é falta de conversa. Novamente, isso é um grande problema de escuta. Olha que legal isso. Esse dado não é legal, né? É um dado relevante. A principal causa não é a infidelidade. A principal causa é falta de conversa, falta de comunicação. E a gente precisa, obviamente, considerar esse dado, porque isso se aplica a qualquer instância das nossas relações. Se aplica às relações amorosas, às relações familiares, às relações profissionais, a todas as relações. Porque comunicação é um processo de gestão dos relacionamentos. E como nós nos relacionamos o tempo inteiro, nós estamos submetidos a esse tipo de ruído e de barreira. Então, dica número 2, regra número 2, super importante para desenvolver uma comunicação assertiva. Regra número 2, anote aí. Conheça bem o seu interlocutor. E faça isso por meio dessas experiências. Escuta ativa, escutatória, pesquisa e atenção, especialmente, né? Cuidado com o seu interlocutor. Eu adoro essa frase. Quem escreveu isso foi William White, um jornalista, sociólogo americano, que escreveu na revista Fortune um artigo chamado Is Anybody Listening? É algo do tipo, tem alguém ouvindo? E ele escreveu nesse artigo, na Fortune, uma frase muito contundente. Ele disse, o grande inimigo da comunicação, descobrimos, é a ilusão dela. Já conversamos o suficiente, mas não ouvimos. E por não ouvir, deixamos de reconhecer a imensa complexidade de nossa sociedade e, portanto, as grandes lacunas entre nós e aqueles com quem buscamos entendimento. Isso em 1950, pessoal. Em 1950 já tinha alguém falando o seguinte, o problema básico da nossa comunicação ou da falta dela, é que nós não ouvimos. E por isso o grande inimigo da comunicação é a sensação de que ela aconteceu. A gente fala, mas não se preocupa em entender o outro. E quando eu não entendo o outro, essa não é só uma questão de caráter emocional, psicológico, é inclusive uma questão de caráter mercadológico. Se você não ouvir o seu cliente, se você não ouvir o consumidor, se você não ouvir o seu interlocutor, você não vai fechar. Você não vai vender. Você não vai convencer, você não vai conseguir cliente. Então, esforce e exercite a escuta, inclusive, como um diferencial competitivo para o seu trabalho. Que isso é muito importante.